Eu orei pelas mesmas coisas, eu acho que durante anos, pelo menos, sei lá, uns 4 anos, todos os dias. Com muita fé, com muito choro, com muita promessa. E, e não veio. Eu pedi de todas as formas que você pode imaginar. Eu pedi de joelho, eu pedi em silêncio, eu pedi em voz alta, eu pedi acreditando que em algum momento Deus responderia. Mas a resposta que eu esperava, na verdade, nunca nem chegou. E eu fiquei com raiva de Deus. Sim, raiva, raiva mesmo. Eu sei que muita gente acaba não admitindo isso, porque parece errado, parece falta de fé, parece até pecado. Mas eu acredito que uma fé sincera, ela precisa ser honesta. E a verdade é que houve um momento em que eu me senti realmente abandonado. Momentos em que eu olhava para a vida e eu pensava: Deus, eu tô aqui tentando fazer as coisas certas. Eu tô orando, eu tô acreditando, eu tô esperando. Então, por que o Senhor está em silêncio? Talvez, sei lá, você nunca tenha dito em voz alta isso, mas talvez já tenha sentido. Porque existe uma pergunta que eu acho que acompanha milhões de pessoas. Por que Deus parece tão distante quando mais precisamos dele? E curiosamente, essa pergunta quase nunca aparece quando tudo está bem. Ela aparece quando alguém recebe, sei lá, um diagnóstico ruim, quando um casamento está acabando ou acabou, quando uma porta se fecha, quando a conta não fecha, quando você está com seu saldo bancário no vermelho, quando alguém que você ama muito vai embora, quando a ansiedade não te deixa dormir à noite, quando você pede ajuda e tudo o que recebe é silêncio. E é nesse momento que a fé deixa de ser uma ideia bonita. Ela se torna uma luta. Porque acreditar quando tudo dá certo é relativamente fácil. Difícil é continuar acreditando quando mais nada faz sentido. E talvez seja justamente aí que muitas pessoas acabam se afastando de Deus. Não porque deixaram de acreditar, mas porque se cansaram de esperar. Eu acho que existe uma expectativa que quase todos nós carregamos, né? A ideia de que se tivermos fé suficiente, as coisas vão acontecer de forma que a gente espera. Ah, ninguém faz isso. Mas no fundo eu acho que muita gente acredita nessa ideia. A gente transforma a fé em uma espécie de contrato. Eu faço minha parte e Deus faz a dele. Eu oro, Deus responde. Eu acredito, Deus abre as portas. Eu obedeço e Deus resolve os meus problemas. Mas a vida eu acho que raramente acaba seguindo esse roteiro. E quando ela não segue, parece uma frustração enorme. Porque a gente está sofrendo. Porque a gente não está sofrendo apenas pela situação. A gente está sofrendo também por essa expectativa quebrada. E o problema é que ninguém nos prepara para isso. Ninguém nos ensina o que fazer quando a oração ela não é respondida da forma que a gente imagina. Ninguém nos ensina o que fazer quando Deus parece permanecer calado. Então começamos a interpretar esse silêncio, talvez como se Deus não tivesse ouvido, como, como se Deus não se importasse, como Deus tivesse desistido de nós, ou que a gente não tem fé suficiente, ou que a gente tenha feito alguma coisa muito errada. E quanto mais tempo passa, mais essas perguntas crescem. Até que uma hora a pessoa ela não está apenas lutando contra o problema, a pessoa está lutando também contra a falta de fé. Mas hoje, olhando para trás, eu acabo percebendo uma coisa. Durante muito tempo eu achei que o meu maior problema era não receber respostas. Mas na verdade não era. Eu acho que o meu maior problema era acreditar que Deus só estaria presente se me desse a resposta que eu queria. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque quando a gente pensa assim, a gente acaba transformando Deus em uma confirmação em uma confirmação dos nossos planos. Se o plano acontece, Deus está comigo. Se não acontece, Deus nos abandonou.
Mas será que é assim? Pense em quantas coisas você já quis desesperadamente no passado. Coisas que pareciam absurdamente necessárias. Coisas pelas quais você, sei lá, teria dado tudo, teria dado até a vida. E hoje você agradece por essas coisas não terem acontecido. Sei lá, um relacionamento, um emprego, uma oportunidade, uma mudança. Na época parecia até o fim do mundo, né? E hoje você olha para trás e percebe que teria sido um verdadeiro desastre. Mas existe um detalhe realmente curioso. Quando estamos vivendo o momento, a gente não consegue enxergar isso. A gente só consegue enxergar a perda. A gente só enxerga a dor. A gente só enxerga a ausência da resposta. E é por isso que o silêncio de Deus, ele é tão difícil. Porque ele nos obriga a conviver com a incerteza. E o ser humano, ele odeia a incerteza. Eu acho que a gente prefere uma resposta ruim a não ter resposta nenhuma. Eu acho que a gente prefere que uma porta se feche de forma definitiva do que ficar esperando. Porque esperar dói, esperar cansa. Esperar ele acaba desafiando o nosso controle. É, esperar nos lembra que nós não comandamos tudo. E talvez seja justamente isso que torne a fé tão desconfortável. Porque fé não é controle. Se fosse controle, eu acho que não seria fé, seria garantia. E ninguém precisa de fé quando se possui garantias. A fé só existe porque existem dúvidas, porque existem perguntas, porque existem noites em que você olha para o teto e não entende o que está acontecendo. Porque existem momentos em que tudo dentro de você quer desistir. E mesmo assim, você acaba continuando. Não porque entende, mas porque você escolhe continuar. Eu acho que talvez a maior transformação da minha vida tenha começado quando eu parei de fazer perguntas tipo: por que Deus não está respondendo? E comecei a perguntar: o que esse silêncio está revelando sobre mim? Uma pergunta desconfortável, né? Uma pergunta chata. Porque ela me fez perceber que eu confiava muito mais nas respostas de Deus do que no próprio Deus. Enquanto as coisas aconteciam como eu queria, minha fé parecia muito forte, inabalável. Mas quando não acontecia, eu meio que ficava desmontado, eu desmoronava. E isso me obrigou a encarar uma verdade difícil, que talvez minha confiança estivesse apoiada nos resultados, não em Deus. Talvez eu amasse mais as bênçãos do que aquele que as concede. Isso é uma descoberta ferrada, viu? Mas é muito necessária. Porque existe uma diferença entre buscar Deus e buscar apenas aquilo que queremos que Ele nos entregue. E essa diferença acaba mudando tudo.